Shabbat Shalom a todos meus irmãos e amigos que têm nos acompanhado a cada estudo. Estamos nesse dia santo de Shabbat, de sábado, para assim estudarmos nessa tarde sobre o reconhecimento da Igreja Católica de que ela mudou o dia de guarda, o Shabat, para o dia de domingo. E nós iremos assim dar uma estudada falando desse reconhecimento, né? E a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a qual nós nos baseamos a nossa fé, a nossa emuná, todos aqueles que adentravam a fé, elas praticavam o Shabat. Você pode ver o livro de Atos, todas elas praticavam, né? Então, Baruch Hashem, né, que o Eterno nos concedeu esse dia para assim nós nos elevarmos a Ele, né? Hoje eu estou um pouco rouco, que hoje foi uma pregação maravilhosa, graças a Kadosh Baruch Hu, na praça José Bastos, né? Foi maravilhoso lá, muitas pessoas passaram, ouviram a mensagem, outros ficaram, outros demoraram um pouco, e assim a palavra do Eterno foi proclamada nas praças de Itabuna, Bahia, né? Esse é o desejo do meu coração, esse é o objetivo, né? É alcançar vidas essas que Yeshua morreu por elas, morreu por mim, morreu por cada um. Então, acredito que não é justo eu ter um conhecimento das Escrituras e ficar só para mim mesmo, né? Então esse conhecimento deve ser assim, ser feito o que tem que ser feito, né? Se veio para mim esse conhecimento, se chegou até você, esse conhecimento é para passar adiante a outros que também estão precisando, estão carentes, né? Então foi um Shabat pela manhã maravilhoso, a qual eu vi o agir do Eterno, né? Isso é que nos deixa contente, né? E o próximo Shabat, todo esse mês de maio, nós teremos Shabat, o Shaharit, a pregação da Paraxá, na praça José Baixo novamente, né? Até aonde o Eterno permitir, nós iremos estar na praça José Bastos pregando sempre a palavra do Eterno lá. Lá vai ser o ponto de proclamar a Torá, proclamar os profetas, os escritos, a Brit Hadashah, proclamar como é que a igreja vivia no primeiro século, sem sofisma, né? Porque toda a verdade no hebraico é emet. Emet é verdade. Então, ela tem o Aleph, o Mem e o Tav, né? O Aleph é início, o Mem é o meio e o Tav é o fim. Ou seja, a verdade do Eterno, ela não é minha verdade. Ela jamais vai ser minha verdade. Ela tem começo, Aleph, ela tem meio, Mem, e ela tem fim, que é a letra Tav, né?
ela é Machia, né? Eu posso colocar que Machia, quando ele falou lá em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. No original, na linguagem de Machia, não seria essa pronúncia, seria eu sou o Aleph e o Tav, ou seja, eu sou o primeiro e o último, né? E o Mem no meio Machia, né? Então isso é que nos deixa maravilhado. Então nós iremos assim, o objetivo é retornar para as nossas raízes da fé, as raízes da igreja do primeiro século, e jamais judaizar ninguém. O objetivo meu não é judaizar ninguém. O objetivo é levar as pessoas ao conhecimento verdadeiro, né? Sem distorção, conforme o que os apóstolos ensinaram, né? Depois, no próximo Shabat, irei assim aprofundar pela tarde sobre o que é Techuvá. Techuvá, nós iremos entrar nisso. Então hoje ainda, nesse Shabat pela tarde, nós iremos ainda continuar a falar sobre a mudança do sábado para o domingo, né? E quando é que aconteceu isso, né? Nós, nos estudos anteriores, eu falei aqui datas, mês e ano de que quando aconteceu os decretos em vários concílios para assim tirar de cena o Shabat e estabelecer o domingo como um dia santo. Então, esse estudo aqui foi desenvolvido por Tzadok Ben Derer, né, Orochi do Rio de Janeiro. Então, dando os créditos aqui a Tzadok. Então, aqui vamos lá. A Igreja Católica confessa o crime. Examinaremos agora que a Igreja Católica Romana confessa expressamente que alterou o Shabat para o domingo, mesmo sabendo que biblicamente o Shabat é o dia sagrado. Não afirma o catolicismo que o domingo possui fundamento nas Escrituras, mas sim que a Igreja tem poder de alterar o dia santo. Isso é a autoridade do Papa, é superior à autoridade da Bíblia. Então, a instituição, no passado, assim fez essa mudança, né, do sábado para o domingo, né? E nós vemos aqui que biblicamente ela fez essa alteração, e biblicamente falando, escrituralmente, nas escrituras não tem base nenhuma de Gênesis a Apocalipse de que o domingo é o dia do Senhor. A Bíblia fala 144 vezes de Shabat, dia de descanso, dia de ser celebrado, Adonai. Esse Shabat não é um dia que não é que esse dia pertence a alguma denominação, como eu falei hoje pela manhã. Ela não pertence a uma denominação. Ela pertence ao Eterno. O Eterno estabeleceu esse dia lá em Bereshit 2, a qual ainda não havia nações, havia só uma só língua, um só povo, né? O povo de Israel só veio a existir, o nosso povo, em Bereshit 12, em Gênesis 12, quando o Eterno faz o chamado a Abraão, estabelece a sua Torá para Abraão, e assim foi revelada a Torá no Sinai, né, a primeira aliança. Então aqui eles se colocaram como autoridade superior à Bíblia, às escrituras sagradas, em tirar e pôr o que eles quiserem, né? Mas biblicamente eles não têm base, eles não tiveram base para
assim substituiu o dia de guarda, que é o Shabat, para o domingo. Né? Eis a Igreja Católica confessando o seu próprio delito. A Igreja Católica, pela virtude de sua missão divina, alterou o sábado para o domingo. Tahiti Catholic Miho James Cardinal Gibbon, em 1893. Está lá nesse livro. Né? Para o catolicismo romano, o Shabat do Eterno foi substituído pelo domingo da igreja, porque o Papa reina no lugar do Todo-Poderoso. Verifique a arrogância do Papa Leão XIII. Então, olha que tremenda arrogância desse Papa. Ele falou que a Igreja Católica ela tinha o poder de decidir, de mudar o dia de guarda do Shabat para o domingo, porque elas tinham autoridade máxima aqui na Terra, né? Era todo poderoso, né? Papa reina no lugar do todo poderoso, olha só. Ou seja, o Papa estava reinando sobre o lugar de Deus aqui na Terra. Então, essa foi uma arrogância tremenda que causou a substituição do dia de guarda de Shabat. Nós temos nesta terra o lugar do Senhor Todo-Poderoso, Papa Leão XIII, em carta encíclica de junho de 1894, está escrito nesse livro. Né? Outra coisa boa aqui, que traz aos nossos ouvidos conhecimento, confira outras assertivas de autoridade da Igreja Católica. É o sábado o sétimo dia, de acordo com a Bíblia. Isso aqui é fontes da própria igreja que colocou, reconhecendo os seus erros. Né? Reconhecendo os seus erros e depois reconhecendo o sábado como dia de Adonai. Confira outra assertivas de autoridade que da Igreja Católica. É o sábado o dia de acordo com a Bíblia e os 10 mandamentos? Eu respondo que sim. É o domingo o primeiro dia da semana e a igreja mudou o sétimo dia? O sábado para o domingo o primeiro dia? Eu respondo que sim. Ou seja, ele está reconhecendo que o sábado é o sétimo dia da semana e que a igreja mudou o sábado pelo domingo, sim. Eu respondo que... Aí ele colocou aqui. Eu respondo que sim. Cristo mudou o dia? Eu respondo que não. James Cardinal Gibbon, arcebispo de Baltimore, em 877 a 1921, em carta assinada. Então isso aqui é um histórico verídico. Quem quiser que anote isso aí, busque. Né? Perguntas. Qual é o dia de Shabat? Uma pergunta. E qual é a resposta? O sábado é o dia de Shabat. Pergunta. Por que nós temos que observar o domingo no lugar do sábado? Resposta. Nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu solenidade do sábado para o domingo. Em Ti Convertes, Catequis, Morph, Pet Geiman, em página 50. Então, ele falou aqui que o dia de guarda é o Shabat, mas que eles guardavam o domingo porque a instituição, o sistema do catolicismo, o mudou. Deu aqui as páginas, vocês podem procurar, né? Porém, deve-se ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não
não se encontrará uma única, né, linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras enfatizam a observância religiosa do sábado, dia que nós católicos nunca santificamos. Está lá na página 89 de Fat James Cardinal Gibbon. Vocês podem olhar que está tudo na história. Então aqui, consoantes a doutrina católica, todos os protestantes evangélicos guardam o domingo porque estão sujeitos à autoridade do Papa. Então, a partir do momento que os protestantes, os cristãos evangélicos, eles guardam o domingo como dia do Senhor, eles estão tendo como autoridade não as Escrituras, mas sim o Papa, mas sim o homem. E isso vai de encontro, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro falou em Atos dos Apóstolos. Ele falou lá com os líderes daquela época. Ele falou: é melhor obedecer. Vocês analisem se é melhor eles obedecer a Deus ou aos homens. Então não tem o que se discutir. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem autoridade máxima na vida do ser humano. A autoridade máxima é a palavra do Eterno. Mas nem sempre as pessoas, elas têm a palavra do Eterno como autoridade em sua vida, né? Então tem pessoas que preferem assim absorver doutrinas estabelecidas por homens como autoridade em sua vida. Então, aqui diz o seguinte, né? Fazemos bem em lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e a todos os demais cristãos que a Bíblia não aprova em nenhum lugar na observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana. Aqueles que observam este dia observam os mandamentos da Igreja Católica. Piers Brady, em discurso publicado em Elizabeth, em News, 18 de março de 1903. Ou então todas essas igrejas que elas assim acatam, né, essa ordenança, elas estão submissas à Igreja Católica. Elas estão submissas a o que o Papa assim decretou. O Papa Leão XIII. E aqui diz aonde foi o local, a data e ano. Se os protestantes seguissem a Bíblia, adorariam a Deus no dia de sábado. Ao guardar o domingo, estão seguindo uma lei que a Igreja Católica, Albert Smith, chanceler da Antiocese de Baltimore, em carta subscrita em 10 de fevereiro de 1920. Então, todos os protestantes, todos os evangélicos que observam o domingo como um dia do Senhor, ele está guardando o dia que o Papa Leão XIII assim o decretou como um dia do Senhor. Então, por isso que o propósito, né, dessas mensagens é trazer as pessoas à verdade, o original, né? Isso é comprovado historicamente. Então,
se eu estava lendo, eu estava assistindo um Rabino Yosef Akiva, e o que acontece é o seguinte: ele estava falando sobre uma corrida. Ali na corrida aparece vários personagens. Aparece o Batman, aparece o Superman, aparece pessoa vestida de Silvio Santos, mas todos sabem ali que aqueles são os que não vão subir ao pódio. Então, se eu vou entrar em uma corrida, eu quero entrar para vencer, não ser para um participante, para cumprir tabela. Mesma coisa é na minha fé. Se eu tenho uma fé, se eu tenho uma fé em um Deus Todo-Poderoso, eu quero obedecer a Ele da forma que Ele determinou. Eu não quero obedecer a Ele segundo as narrativas que foram criadas, né? Então, se foi comprovado que a Igreja Católica Romana ela se mudou o dia de guarda do Senhor, o Shabat, para o domingo, como é que, se eu sou protestante ou evangélico ou cristão, como é que eu vou ficar nessa mentira? Sendo que na palavra do Eterno fala 144 vezes para guardar o Shabat. E nenhuma das citações do primeiro dia da semana cita que é para guardar. Mas a citação é que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. Normal. Porque eles estavam sempre reunidos. Mas o dia que dá ênfase à Torá, os profetas e a Brit Hadashah é o Shabat. Diz lá, e no Shabat era de costume de Machia ir à sinagoga. E era de costume no Shabat os talmidins, os apóstolos, ir à sinagoga. Né? Então, isso é que nós, como queremos adorar a Deus da forma correta, que devemos nos despertar. Né? Eu não quero adorar a Deus por adorar, eu quero adorar a Deus da forma certa. Da forma que já foi estabelecido. Ao nosso povo foi confiado os patriarcas. A ele foi deles vieram o Machia e Yeshua. A eles foram confiados a forma de cultuar Deus, de adorar o Criador. Então, outra coisa maravilhosa, né, que acontece, que o nosso povo estabeleceu, foi a forma das sinagogas, que o local da pregação é no meio. Por que é no meio? Porque o local da pregação é no meio. E as pessoas ficam arrodeando o local que o professor ou o rabino está ensinando. Por que é no meio? Porque a palavra do Eterno que é o centro das atenções. A palavra do Eterno é o centro das atenções. Então o significado o local de ensino ser no meio é porque a palavra é o centro das atenções, não é ninguém. Né? Então, se há um modelo de adorar ao Criador, esse modelo quem tem é o nosso povo de Israel. É o povo do livro, conhecido como o povo do livro. Né? Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então aqui, Curial cita outras declarações de autoridade do catolicismo romano. Pergunta você, a pergunta, você tem algum meio de provar que a igreja tem poder para instituir festa por preceitos humanos? Resposta, se ela não tivesse
esse poder não poderia ter feito aquilo que todos os modernos religiosos concordaram com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do sábado, sétimo dia da semana, para a observância do domingo. O primeiro dia da semana, uma mudança para a qual não há autoridade nas Escrituras. A Doctrinal Catechism Step Pequena 3 edição em página 174. Então, o que acontece? Não tem nas Escrituras dando a ninguém, a nenhuma autoridade para que futuramente ou qualquer em geração que ela estivesse mudasse o mandamento do Eterno. Nem o próprio Machia, ele mudou o dia de Adonai. Porque se Yeshua ele mudasse os mandamentos do Eterno, se Machia mudasse os mandamentos de Deus, o anulasse, ele não era o Machia. Ele não era o Messias de Israel. Porque o que ia declarar que ele viesse ser reconhecido como Machia não é pelos milagres que ele veio a fazer, Yeshua, mas é pelo que ele ensinou. Ele elevou a Torá do Pai. Ele elevou os mandamentos. Como está escrito lá em Salmo, que ele o exaltou a Torá do Pai. Ou seja, ele mesmo é a própria Torá personificada. Yeshua. Então, aquele que poderia anular, não anulou, porque se ele anulasse, não era do Pai ele. Porque lá em Devarim, Deuteronômio, fala: se surgir no meio de vocês um sonhador, e ele sonhar, e aquele sonho acontecer, não siga ele, porque o Eterno está testando vocês. Vocês vão saber se ele é de Deus, não é pelo que ele faz, pelos milagres e prodígios, mas pelo o ensinar dele, pelo o abrir da boca dele, você vai saber se ele é de Deus ou não. Então, o nosso povo não se encanta com a pessoa se levantar, profetizar, expulsar demônio, curar. Nós não nos deixamos nos elevar por isso. Porque dons, até o ímpio tem. Até o que não serve a Deus tem dom. Tem dom de profetizar e acontece. Tem sonho e acontece. Curas. Balaão era um falso profeta. Balaão profetizou. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Mas quem era Balaão? Um orgulhoso que só pensava em si. Então você vai saber se a pessoa fala de Deus, não é porque ela pulou, porque ela bradou, porque ela deu recado, não. É pelo que ela ensina. Se ela ensina, se ela primeiramente ela reconhece que Yeshua é o Filho de Deus, e se ela confirma as palavras da Torá, dos profetas, a qual os apóstolos deram continuidade. E o nosso dever como discípulo de Yeshua não é inventar nada, é dar continuidade ao que já está escrito. É fazer a nossa obrigação, a nossa função. Então aqui a pergunta: como você prova que a igreja tem poder para determinar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio ato da mudança do sábado para o domingo, o que os protestantes admitem, e portanto eles efetuosamente se contradizem, mantendo rigorosamente o domingo e violam a maioria das outras festas, ordenando pelas mesma igreja. Manual of Christian Doctrine, Daniel Ferrer, na página, no ano 1916, e página 67, você vai encontrar esses históricos que
as igrejas protestantes, né, ela abraça o mesmo, as mesmas festas que a Igreja Católica estabeleceu, e tudo que ela assim mudou, a Igreja Protestante, elas acatam. Ou seja, elas não têm acatado o que as Escrituras ela fala, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Ou seja, quem está tendo autoridade sobre a vida da igreja protestante, dos evangélicos, é o Papa Leão XIII. Então, o que acontece? Isso aqui, meus irmãos, são histórias verídicas que o próprio catolicismo colocou, reconhecendo o seu erro, reconhecendo aqui o dia de guarda, o Shabat, né? Então eles se colocaram como mais poderoso do que o próprio Deus, né? Mais poderoso do que o próprio Mashiach e Yeshua, né? Então aqui, conforme os textos transcritos, todos os emitidos por autoridade da Igreja Católica, confirma que o sábado é o dia santificado pelo Eterno. Olha só. Por outro lado, o domingo ingressou como um dia sagrado por meio de determinação do catolicismo romano. Aqueles que não observavam o Shabat estão descumprindo o mandamento do Eterno, né? E subordinado ao poder do Papa. Olha só. Aqueles que não observar o Shabat estão descumprindo o mandamento do Eterno, encontrando-se subordinado ao poder do Papa. Ou seja, se a pessoa não está obedecendo o Shabat, né, e está acatando o domingo como um dia do Senhor, o Papa é autoridade sobre a vida dela. Você mesmo que se diz ser cristão, se diz ser evangélico, eu estou trazendo aqui a vocês, né? Não é um sofismo, uma mentira. É fatos verídicos que a própria autoridade romana do catolicismo reconheceu esses erros. E muitas das vezes o evangélico tem um conhecimento disso que foi mudado, como eu disse aqui, em outros estudos, tem um data, mês e ano que foi mudado em vários concílios de Niceias. E aqueles que não acatavam era tido como herege, era tido como anticristo, era perseguido, era morto. Então aqui, protestantes que descobriram a verdade. Vamos lá. Olha que maravilha. Muitos protestantes sabem a verdade acerca do Shabat. Reconhece que o domingo é uma farsa. O próprio pai do protestantismo, Martinho Lutero, escreveu: olha só, a natureza exige que as pessoas e os animais descansem um dia por semana. Olha, o próprio pai do protestantismo, protestantes, ele reconheceu que toda a natureza precisa de um dia para descansar, seja animais ou não. E olha só, dando seguimento. Porém, aquele que deseja fazer parte desse dia de repouso, uma lei positiva, uma obra de Deus, deve adotar o sábado e não domingo. Olha só. Olha só o que acontece, pois o sábado foi determinado aos israelitas e não o domingo. Lutero, no livro de Lutero, tomo 3, página 643. Isso está escrito o pai do protestantismo, isso, né? Ele mesmo reconheceu isso. E todas as igrejas evangélicas e cristãs
faz parte disso e não acata o que ele falou. Lutero, nisso ele está certo. Nisso ele está certo. Né? Mas prefere, assim, acatar uma ordem de um pagão, né? Que se colocou como todo-poderoso, como a fala de Leão 13. Né? Então aqui eu não estou falando nada de mim mesmo, só estou aqui relatando a história do reconhecimento da Igreja Católica, como ela reconhece o crime que ela fez, que ela cometeu em substituir o sábado pelo domingo. Né? Só estou aqui trazendo aos ouvidos dos irmãos e dos amigos o que já é fato. Né? Os católicos, alegam que o sábado foi transferido para o domingo, o dia do Senhor, o que é contrário ao decálogo dos 10 mandamentos. Não há qualquer exemplo maior que prepotência do que essa mudança no dia de descanso. Então eles reconhecem isso, que fere ao decálogo, fere aos 10 mandamentos. Mas aí a pessoa pode falar assim, mas Pablo, os 10 mandamentos Jesus reduziu para 2. Realmente. Por isso que há 2 pedras, 2 tábuas de pedra. Uma tábua de pedra estava concernente do 1º ao 5º a Deus, e do 5º ao 10º a o seu próximo. Ou seja, se resumiu em 2. Se você ama a Deus, você não vai fazer imagem de escultura. Se você ama a Deus, você guarda Shabat. Se você ama a Deus, você não vai cometer idolatria. Até o 5º. Se você ama a Deus, você não vai roubar. Se você ama a Deus, porque você vai criar dano ao seu semelhante. Se você ama o seu próximo, você não vai desejar a mulher dele. Se você ama o seu próximo, você não vai adulterar. Completando os 10. Então, se resumiu em 2. Do 1º ao 5º a Deus, e do 5º ao 10º a o seu semelhante. Então, se resumiu em 2. Então as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Dificuldade, né? Então, o próprio Machia, ele ia todo Shabat à sinagoga, né? Todo Shabat. Então aqui, vamos dar seguimento aqui. Com isso, eles dizem que o grande... eles dizem que grande é o poder da autoridade da Igreja Católica Romana, pois eles dispensou um dos 10 mandamentos, Confissão de Augsburgo, artigo 23, parágrafo 9. Ou seja, eles decidiram que era para ser observado e não. E traz à tona para nós se despertarem. Olha o que diz aqui mais. Vejam que curioso. O pai da reforma protestante declara que a Igreja Católica Romana não poderia alterar um dos 10 mandamentos. Porém, o próprio protestantismo é fiel à Igreja Católica ao guardar o domingo. Olha que confusão. Olha que confusão. Citação a títulos meramente exemplificativo, as declarações de líderes protestantes que descobriram a verdade, apesar de muitas preferirem ficar no engano. Ou seja, muitos têm descoberto a verdade, porque examina. O maior teólogo das Escrituras é Satanás. Você acha que se você não estudar as Escrituras, você vai encontrar a verdade? Porque ele usou a próprias Escrituras contra Machia, contra Yeshua. E quanto mais aquelas pessoas que não estudam, que não examinam, não vai ser enganado, já está enganada. O ser humano, ele já nasce enganado. Então, cada pessoa tem que buscar, através do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus,
a verdade. Porque a verdade não é aquilo que os meus pais ensinaram, não é aquilo. A verdade é aquilo que se harmoniza com as Escrituras, que se harmoniza com o que os profetas falaram. Né? Então a palavra do Eterno, ela se harmoniza. É uma engrenagem, ela se encaixa. Né? Então aqui, né? Olha só o que diz aqui. É anglicana episcopal. Nós mudamos o sétimo dia para o primeiro dia, o sábado para o domingo, em razão da autoridade santa da Igreja Católica, Bispo Seymour Wheaton. Então, a anglicana episcopal, ela reconhece, né, o que o Papa assim mudou, reconhece e pronto. Ou seja, para ela a autoridade não é a palavra de Deus. E o que eu falei aqui, a autoridade em minha vida não é narrativa de homens. É a palavra de Deus que deve ser a autoridade suprema na vida de cada um. Né? Se o que eu ensinar, o que o rabino ensinar, o que os roxim ensinar for de encontro às escrituras, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É o que diz a palavra de Deus. Ah, mas ele fala tão bonitinho, ele fala tão explicado. Meu irmão, é a salvação que está em jogo. Né? Não tem bonitinho, não tem arrumadinho, não tem falar bonito. Para mim, eu particularmente, a palavra que é soberana em minha vida é a do Eterno. Eu ouço rabinos, né? Assisto vários rabinos, aprendo com eles muito, né? Estou sempre aprendendo, né? Ouço roxes, né? Mas a palavra em minha vida que é soberana é a palavra de Deus. Não é narrativa de homem, não. Né? E isso é que as pessoas têm que aprender a ter. Né? Olha o que diz aqui. A Batista havia e há um mandamento, né, para santificar o dia do Shabat, mas o dia do Shabat não era o domingo. Né? Será dito, no entanto, e com alguma mostra de triunfo, que o Shabat foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, o domingo, onde os registros de tal mudança podem ser encontrados. Não no Novo Testamento, absolutamente não. Para mim parece inexplicável que Yeshua, durante a revelação de 3 anos, com seus talmidim discípulos, muitas vezes conversando com eles sobre questão do sábado, nunca aludiu a qualquer transferência do dia, também durante os 40 dias de sua ressurreição, na qual tal assunto foi determinado. Claro, eu sei muito bem que o domingo veio a ser usado na história cristã, mas que pena que vem o marcado com a marca do paganismo e batizado com o nome de Deus Sol, aprovado e sancionado pela apostasia papal que o deixou como legado sagrado e protestantismo. Então, o que acontece? Nem o próprio Mashiach e Yeshua, nos seus ensinamentos com seus talmidins, ele falou em momento nenhum que seria mudado o dia de guarda, que é Shabat, para o dia de domingo. Né? Agora aqui, congregacional, o Shabat cristão, domingo, não está ligado às Escrituras e não era chamado de Shabat pela igreja primitiva. Aqui, então, em nenhum momento na igreja primitiva o domingo foi chamado de dia do Senhor, mas sim o Shabat, o sétimo dia de cada semana. Aqui, igreja luterana, o dia do domingo, tal como as outras festas, sempre foi uma ordenança humana
e está fora das intenções dos apóstolos, e estabelecerem uma ordenança divina a esse respeito. Longe dele, dos apóstolos, e também longe da primitiva apostólica igreja, para transferir a lei do Shabat para o domingo. Dr. Auguste Nandi, na página, em 1843, página 183. Ou seja, nem a igreja luterana reconhece isso, que os apóstolos, em momento nenhum, eles mudaram assim a observância. E olha aqui em Efésios capítulo 2, 25, se eu não me engano, olha só o que diz aqui Efésios. Olha o que diz aqui Efésios, capítulo 2, 25. Olha aonde nós devemos estar fundamentada a nossa fé. Se é em argumento que fere as Escrituras. Confirmando que o que foi lido aqui. 2,25. Olha só, 2,20. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, ou seja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Ou então, em outras versões diz, estai-vos fundamentado sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Se os apóstolos tivessem mudado, nós iríamos contestar ainda, porque a Torá é imutável. Mas aqui, prevalece o que os apóstolos falaram, o que o apóstolo Paulo falou aqui. Estai-vos fundamentados sobre os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Mesmo que desça, em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie um evangelho além do que eu vos tenho dito, ele é maldito, ele é anátema. Né? Então a palavra do Eterno, meus irmãos, ela não muda. Porque é o próprio, é o caráter, a palavra é o caráter de Deus. Por isso que todas as vezes que nós absorvemos, internalizamos a palavra de Deus, nós estamos internalizando o caráter de Deus. E qual é a consequência disso? Quando eu internalizo o caráter de Deus em minha vida, eu me torno uma nova pessoa, um cidadão melhor. Por isso que quando as pessoas estão nas drogas, quando as pessoas têm vícios e internalizam a palavra de Deus, elas mudam porque o caráter de Deus passa a fazer parte de sua natureza. Né? Então, o que os apóstolos ensinaram é essa que nós devemos acatar. Né? Então, aqui a igreja metodista, olha só o que diz, a lei moral contida nos 10 mandamentos, e confirmada pelos profetas, não foi anulada. Por ele, Cristo, cada parte dessa lei deve permanecer em vigor para toda a humanidade e em todas as eras, não dependendo do tempo ou do lugar, ou de qualquer outra circunstância que possam mudar. Ou seja, ela reconhece isso, a igreja metodista, que não importa a geração ou tempo, o que deve prevalecer é a palavra de Deus. Lá em Mateus 5, 17, o próprio Yeshua ele fala, eu não vim destruir, eu não vim anular a Torá, a lei. Eu vim dar sentido, eu vim para cumprir, eu vim para ensinar a cumprir, ou seja, ele elevou. E ele fala, aquele que ensinar a outra pessoa, né, e retirar um dos menores mandamentos aqui, assim ensinar, será chamado menor no reino dos céus. Por que um dos menores? Porque lá na Torá fala o seguinte, se você vê um pássaro, a mãe com o pássaro no ninho, não pegue o pássaro com a mãe vendo. Isso aí é conhecido pelos sábios como um dos menores mandamentos. Ou seja, se Deus se importa com um dos pequenos mandamentos, imagine o Shabat,
que é símbolo do mundo vindouro. Esse dia, meus irmãos, é símbolo do mundo vindouro. Você começa a desfrutar hoje, do dia de Shabat de hoje, o mundo vindouro. Porque hoje é o único dia que você tira para adorar o Criador, sem aquela pressão que você tem durante a semana que nós temos. Então, Shabat é o único dia que você se relaciona bem com a sua esposa, com seus filhos, que você junta todo mundo em sua casa, na mesa, e faz aquele kiddush maravilhoso, que você sai com a sua esposa, com seus filhos, né? A qual o Eterno estabeleceu lá em Bereshit, em Gênesis, antes mesmo de haver nações. Estabeleceu universalmente para todo mundo. Claro que depois, quando veio ali a confusão das línguas, ele escolheu um povo, que é o povo de Israel, para levar às nações os seus princípios, para assim alcançar todo o povo, como ele falou lá com Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, ele tinha que levantar um para anunciar o povo, né? Torá. E esse irmão mais velho é o povo de Israel, né? Então, a presbiteriana, o sábado é uma da parte do decálogo, os 10 mandamentos. Isso por si só sempre resolve a questão de perpetuidade da instituição. Portanto, até que se possa mostrar que toda a lei moral foi revogada, o sábado vai permanecer. O ensinamento de Cristo confirma a perpetuidade do sábado como um dia de descanso. Está lá em T.C. Blake, condense em página 474 e página 475. Então, nós que queremos adorar a Deus da forma correta, devemos examinar, porque a palavra do Eterno, ela não se contradiz. Então, aqui, após exposições de famosas autoridades de denominação protestante, faz-se crucial citar o pensamento e pré-declaro a evangelistas. O sábado foi obrigatório no Éden e está em vigor desde então. Este é o 4º mandamento, começa com a palavra lembra, mostrando que o sábado já existia. Quando Deus escreveu, olha, o que eu li, o que eu falei aqui, já escreveu a lei em tábua de pedra, no Sinai. Como podem os homens alegar que este mandamento não se aplica quando se admite que os outros 9 ainda estão em vigor? Não tem como isso encaixar. Como é que eu vou nos 10 mandamentos, anulo um mandamento e os outros estão em vigor? Não tem como isso acontecer. Isso é contraditório, é a pessoa ler as escrituras e não ser coerente, e não ser honesto com o que ela está lendo, né? Esse sábado, o Shabat, foi estabelecido por Adonai, como eu falei lá em Bereshit, em Gênesis 2, né? E o Eterno revelou ao seu povo como um sinal da sua aliança com o seu povo. Entre mim e o povo de Israel é um sinal para sempre. Foi o que eu falei hoje nas praças. Eu falei, olha, meus irmãos, você declara que você serve ao único Deus, é quando você guarda esse dia de Shabat. Não guarda só o dia, mas você internaliza esse dia dentro de você. Aí você começa a desfrutar dos benefícios que o Eterno traz para nossas vidas, que o Eterno tem para nossas vidas. Então, uma vez que você guarda Shabat, você está dizendo para a humanidade que você adora um só Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Então, permanece na mentira quem quer continuar na mentira. Tem pessoas que não querem ser libertadas. Eu assisti um vídeo esse dia que o filho foi salvar a mãe, que o pai dele estava batendo nela, o padrasto dele estava batendo nela, e ele foi salvar ela.
Falou assim, não, eu vou ligar para a polícia. Ela falou, não, meu filho, deixa eu em paz. Olha que situação. Deixa eu em paz. Mas minha mãe está batendo na senhora. Não, pode ficar tranquilo que a gente vai se resolver. Tem pessoas que não querem ser libertadas. Por isso que quando Yeshua falou lá, você quer que eu te cure? Você tem fé? Então seja curado conforme a tua fé. Então tem pessoas que elas se acomodam na forma que elas estão. Então o próprio Deus não pode fazer nada e nem nós. As nossas funções é ensinar a palavra, é compartilhar conhecimento e deixar que o Rua faça a função dele também. Eu não posso fazer a função do Rua, do Espírito de Deus. Então aqui, dando sequência aqui, antes dos dados apresentados, conclui-se que o Shabat sempre foi e continua sendo o dia santificado pelo Eterno. O princípio de o Eterno abençoou o Shabat em Gênesis 2, do 1 a 3. O Shabat é o quarto dos mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E em Deuteronômio capítulo 5, do 12 a 15. Sendo escrito pelo dedo do Eterno, Êxodo 31, 18 a 32. A transgressão do sábado é considerada um grave pecado, cuja consequência é a morte. Está lá em Êxodo 31, do 14 a 15, e também em Números 15, do 32 a 36. Ou seja, aquele homem que foi pego no dia de Shabat, ele sabia que o dia de Shabat era um dia de Adonai, era um dia de descanso, e ele foi pegar lenha no dia de Shabat. Você vê a importância, meus irmãos, do mandamento é pela consequência quando ele é quebrado. Que consequência há? A consequência foi morte. Ele foi morto. Então, por aí vocês tiram que o Shabat é importante para Deus, é importante para nós. Porque o Shabat, ele não é só um dia. Ele é uma figura do mundo vindouro. Que eu falei aqui, você desfruta hoje um pedacinho do mundo vindouro. Segundo os irmãos, os sábios, fala que nesse dia os ouvidos do Eterno estão mais atentos ao clamor do seu povo. Então isso é profundo, meus irmãos. Muito profundo. Aqui em Neemias protestou contra aqueles que profanavam o Shabat, pois consideravam ímpios aqueles que não guardavam o Shabat. Em Neemias 13, capítulo 13, versos 15 a 17. Ou seja, Neemias considerou como ímpio, como pagão, aquele que não estava se submetendo à Torá de Deus, aos ensinamentos que Deus assim determinou para o seu povo e ensinar a humanidade. Então você vê por aí. Aqui o Eterno ordenou a abstenção de atividades seculares, lá em Jeremias 17, 21 e Devarim, ou Deuteronômio 5, do 12 a 15. Ou seja, você não fazer o que você faz nos dias profanos. Que dias profanos é esse? É os dias das semanas, que é dias profanos. Então você não fazer no dia de Shabat o que você faz nos outros dias. Aí você está santificando o dia. Quando você diz não ao seu eu, você está santificando o dia, não fazendo a sua vontade. Você está exaltando o bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu. Então aí você está santificando o tempo, que é o dia de Shabat. Aí você começa a entender o mundo vindouro. Então é profundo isso. O Shabat, tem mais aqui, estamos perto de concluir. O Shabat é o dia santificado para a adoração. Ezequiel 46:3. Bem-aventurado é o homem que não profana o Shabat. Olha só, Isaías 56:2.
Olha mais, quem guarda o Shabat será recompensado pelo próprio Eterno. Isaías 58, 13 a 14. O Shabat é um sinal da aliança entre o Eterno e seu povo. Êxodo 31, do versos 15 a 17. E também Ezequiel 20, versos 12. O gentio deve observar o Shabat. Olha só que maravilha. Deve observar o Shabat, diz lá. O Eterno fala que dará um nome superior de filhos e filhas aos estrangeiros. Eles morarão dentro do meu muro. Está escrito lá em Isaías. Aleluia. Aí vem com essa conversinha que os gentios só podem guardar a lei Noa. Que conversa fiada, rapaz. Que não pode guardar Shabat. Está escrito lá em Isaías. Olha só, Isaías. O gentio deve observar Shabat, o sábado. Está lá em Êxodo 20, versos 8 a 11. E Isaías 56, do 3 a 7. O Eterno não muda a sua palavra. Miqueias 3, verso 6. E Salmo 89, 34. Os ímpios profanam o Shabat. Olha, Ezequiel 20, versos 13 e 22, versos 8. Ou seja, em Ezequiel 9, se eu não me engano, diz lá o anjo que é ordenado pelo Eterno, vai lá e mate velhos, jovens, mulheres, mas não toque naqueles que têm o sinal. Que sinal é esse? É o sinal de que você serve ao Todo-Poderoso. Qual é o sinal que eu, Pablo, tenho que eu sirvo a Deus? É o Shabat. O Shabat é o sinal que eu sirvo ao único Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A vida eterna é esta, que te conheça a ti só, Eterno, como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua que enviaste. Então, eu estou declarando para as pessoas que eu sirvo ao Deus que criou os céus lá do princípio, que estabeleceu as regras, ordenanças. Então aqui, olha mais aqui o que acontece. Quando forem criados os novos céus e a nova terra, o homem continuará a guardar Shabat. Olha só que interessante, que é um dos mandamentos que vai prevalecer. Mesmo depois disso, o Shabat ainda vai continuar. Isso aqui é no milênio, isso aqui. O Shabat, lá em Isaías 65, versos 17 a 18 e 66, do 22 a 23. E Yeshua observa o Shabat. Está lá em 1 João, fala assim como aquele que diz que ama Yeshua deve andar como ele andou. Como que Yeshua andou? Olha só como Yeshua andou. Aqui, ó. Yeshua observava o Shabat. Lucas 4, versos 14 a 16. Marcos, capítulo 6, do 1 a 2. E Lucas 6, 6 e Lucas 13, 10. Aqui vai mostrar as passagens que Yeshua, no dia de Shabat, ele ia à sinagoga. Os discípulos de Yeshua e os emissários dos apóstolos e os emissários guardavam o Shabat. É isso que nós devemos observar. Não é o que o líder fala que a lei foi abolida, que o Papa falou que a lei foi abolida, que eu tenho que acatar. Não, aqui ó, a igreja do primeiro século, o que eu li em Efésios 2, 20. Estai-vos fundamentados sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Olha o que os discípulos faziam. O discípulo de Yeshua e os emissários apóstolos guardavam o Shabat. Lá em Atos 13, versos 14 e 43 e 44. Depois Atos 16, 13. E depois Atos 17, versos 2. Tudo certinho que os apóstolos assim faziam. Não só os apóstolos judeus, mas também os gentios que entravam à fé, observavam não só o Shabat semanal, mas os Shabatotes, que eram as festas bíblicas.
né, que também foi abolida, que também foi mudada nos concílios de Nicéia, no concílio de Antioquia, por Constantino. Eu dei um estudo passado, mostrando data, mês e ano que foi assim abolida. E aqueles que não se submetiam a isso eram perseguidos, eram mortos. Então, lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, verso 7, se eu não me engano, diz assim: celebremos o Pêssar, a Páscoa, não com fermento velho, mas com matiçada sinceridade. Ou seja, eles praticavam, ele está falando ali para uma plateia de não-judeu, uma comunidade de não-judeu. Então, que Pêssar era esse que eles celebravam? Que Páscoa era essa? Não existe duas Páscoas. A Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Não existe isso. Existe a Páscoa de Adonai, que ele deu ao nosso povo de Israel, para assim obedecer. Que um dia antes nós tiramos todo o fermento de dentro de casa, durante 7 dias, e depois sim, que tem um simbolismo, de você tirar o fermento, o símbolo do pecado. Mas isso aí, lá para frente, eu vou chegar mais sobre essas festas bíblicas. Né? O tema de hoje é Shabat. O imperador romano Constantino, pagão, idólatra, sacramentou o domingo como um dia santo no lugar do Shabat em 321 depois de Cristo, depois de Mashiach. Em homenagem ao dia Deus Sol, Constantino unificou o império por meio da religião denominada cristianismo, fundador do catolicismo romano. Ou seja, quem foi que assim anulou o sábado como um dia de descanso para o domingo? Constantino. Em memória de quem? De uma data, nessa mesma data era assim idolatrada, nesse mesmo dia era idolatrada também no Egito o deus Ra. Quem é o deus Ra? O deus Sol, o Deus Todo-Poderoso para eles lá. Então ele ajuntou porque não existia catolicismo religião. Catolicismo, o Império Romano sempre foi império militar, de guerras. Né? Ela veio se tornar no ano depois que Machia morreu. Constantino unificou o império, né, das forças militar com a religiosidade, dizendo que teriam se convertido ao cristianismo. Mentira pura, e começou a trazer paganismo para dentro da fé. E aqueles que não se submetiam às suas ordenanças eram mortos. É só você ver na história. É só você puxar aí no Google, no chat GPT, que vai dar todas as informações. Antes era bem difícil você ter essas informações. Mas hoje não. Hoje qualquer coisa você puxa aqui, vai dar tudo mastigado. Hoje só fica enganado quem quer ser enganado. Na época dos apóstolos, não. Para as pessoas ouvir a Torá, ela tinha que ir à sinagoga. Porque lá tinha um rolo. Não andava que nem nós anda com a Bíblia debaixo do braço, não. Nós temos acesso a vários estudos, não. Não era assim, não, antes. Para você estudar a Torá, você tinha que ir para a sinagoga, estudar lá, porque só lá tinha o rolo, só lá tinha os escritos. Né? E hoje as pessoas têm tudo na mão, né? Tem as redes sociais, uma ferramenta boa, tem chat GPT que você busca, você faz um estudo, eu quero um estudo sobre circuncisão, ela vai lhe dar um relatório sobre circuncisão. Você quer um estudo sobre redenção, vai dar um estudo sobre redenção a você. As pessoas, elas querem continuar sendo enganadas, porque querem, né? E Deus não vai interferir nessas coisas. Né? Então, o que acontece? Olha só o que diz aqui. Mesmo com a ordem da Igreja Católica, os Netzarim, quem são os Netzarim? Os nazarenos. E os cristãos que guardavam o Shabat não se curvaram a Roma. Por tal razão, em 590,
depois de Yeshua, o Papa Gregório chamou-os de anticristo, quem observasse Shabat. Olha só. Então, aqueles que observavam Shabat era considerado como anticristo, antimachia. E aí começavam as perseguições, eles colocavam para as pessoas, apertavam o circo, porque para as pessoas trabalharem no dia de sábado. Eles forçavam as pessoas a trabalharem no dia de sábado. E quando eles não conseguiam, eles levantavam outros decretos mais duros ainda. Isso está na história, né? A Igreja Católica confessa que alterou o Shabat para o domingo, porque no dizer do Papa Leão XIII, que age no lugar do Senhor Todo-Poderoso. Olha só, que arrogância, que ele agia como, eles agiam como o Todo-Poderoso. Muitos protestantes reconhecem que o sábado é o dia instituído pelo Eterno. Muitos reconhecem isso, mas muitos não assim acatam, muitos assim não obedecem e acabam se submetendo a doutrina de Roma. E olha só o que diz mais aqui para nós finalizarmos esse estilo tão maravilhoso. Amigos leitores, leia e releia esses textos cuidadosamente e ore pedindo ao Eterno para proteger sua mente dos ataques de Satanás, pois este sempre fica furioso com aqueles que obedecem ao Eterno e observam seus mandamentos. Agora que vocês já conhecem a verdade, não há desculpa para não segui-la. Comece a fazer o que Yeshua e todos os seus discípulos faziam. Guarde o Shabat e desfrute de uma visitação especial da parte de Deus, o Ruach HaKodesh. Então, meus irmãos, os nossos irmãos, lembre-se de que, de acordo com o calendário bíblico, o Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. No final deste livro, o capítulo denominado Conclusão Seja Nazareno, recomendamos a prática. Então, meus irmãos, o que acontece? Aquele que deseja iniciar o cumprimento do mandamento de Shabat, servindo de pequeno manual para guardar o Shabat. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós devemos nos submeter, meus irmãos, à palavra de Deus. Não tem outra opção. A palavra de Deus que deve ser superior às nossas vidas. Então, Shiur maravilhoso. Logo mais estarei retornando para fazer assim o encerramento do Shabat. O Havdalah. É a separação do santo Shabat do dia profano. O Eterno ordenou não acender fogo no dia de Shabat. Então, quando ao pôr do sol, às 18 horas, nós faremos assim o encerramento. Nós acendemos já a vela. E a partir do momento que nós acendemos a vela, essa que está aqui em cima, já é o primeiro dia da semana. E aí nós fazemos esse encerramento com a luz. Já encerrou o Shabat. Já pode acender luz, já pode voltar às atividades seculares, às atividades comuns. Então, o que acontece? Por isso que é bom nós estudarmos à luz das Escrituras. Irei fazer uma tefilá, uma oração, e assim nós concluiremos e voltaremos logo mais para finalizarmos. Avinu Malkeinu no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai Eterno, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de assim expressar esse conhecimento com os nossos irmãos que estão nos acompanhando a cada live, que nos acompanhou hoje pela manhã através da pregação na Praça José Bastos. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um, e que o Senhor, meu Pai, envie o teu Ruach HaKodesh a falar melhor no coração dessas pessoas a qual ouviram, meu Pai. Eu não posso, meu Pai, fazer a função do Ruach HaKodesh. A minha função só é ensinar, assim, compartilhar conhecimento com as pessoas, e assim elas analisam com cuidado o que deve ser feito. Eterno, que o Senhor abençoe a cada um
Em nome de Yeshua, meu Pai, é o que eu te suplico. Amém. Então, a todos vocês, meus irmãos e amigos que me acompanharam, que o Eterno abençoe a vida de vocês através de Yeshua HaMashiach e até neste instante, no encerramento de Shabbat.